Geralmente nós falamos sobre tudo. Falamos sobre futebol, falamos sobre política, falamos sobre a família, mas algumas questões nós preferimos deixar em um lugar secreto, num quarto fechado, onde somente nós temos a chave. E aí o Senhor coloca essa proposta no coração do pastor Marcelo, do pastor Arthur, de trazer uma série de mensagens onde nos chama a entregar a chave deste lugar secreto ao Senhor e permitir que Ele entre e que Ele toque nessas feridas e que Ele sare essas feridas. E talvez se não fosse oportunidades como essas, muitas dessas questões que estamos trabalhando, como solidão, preocupação, angústia, se perpetuasse por um longo tempo na nossa vida. E nós passássemos um longo tempo sofrendo ainda, cabisbaixos, caminhando tristes e desencorajados na nossa caminhada cristã. Então nem sempre é fácil de falar sobre questões como essas. A gente vive um evangelho, principalmente no nosso contexto brasileiro, onde as pessoas esperam sair de casa e encontrar mensagens que massageiem o ego, que coloquem elas para cima, e muitas vezes elas não querem ser confrontadas com aquilo que já dói. E nós entendemos que naturalmente nós vamos repelir, nós vamos fugir da dor. Mas é importante também entendermos que na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com o Senhor, nós também somos chamados a enfrentar, a olhar face a face aquilo que tem nos abatido. E por isso é tão difícil de falarmos sobre questões que têm sido tratadas nessa série de mensagens. E a minha oração é que nessa manhã o Senhor nos fale, que Ele nos conforte através da sua palavra, mas que Ele também nos encoraje a tocarmos nesses assuntos que muitas vezes estão escondidos, para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ter um outro estilo de caminhada com o Senhor, uma caminhada de restauração, de encontro e de intimidade com Deus. E nós não temos como fugir dessas sombras que muitas vezes estão ao nosso redor. E hoje nós vamos falar sobre angústia, algo que é inerente à vida humana. Por vezes nos encontramos angustiados, aflitos, cheios de medo e cheios de preocupações e não sabemos muito bem o que fazer. E em alguns casos agimos até semelhante a Salomão, que se questiona de por que um servo, por que alguém que conhece ao Senhor tem que padecer por questões como essas. E esse evangelho que é pregado em alguns lugares, que muitas vezes, ou geralmente não é o evangelho do Senhor, que diz que nós fomos chamados para uma vida de prosperidade, de vitória, de sucesso, de glamour e de fama, ele fica remoendo no nosso coração e nós dizemos, não faz sentido, eu fui chamado pelo Senhor, eu sou servo de Deus, mas eu sofro, eu tenho angústia, eu tenho preocupação, e muitas vezes ficamos confusos. Mas nessa manhã, olhando para o Salmo 4, é o que nós vamos perceber que questões como essas fazem parte da vida humana. C.S. Lewis e Freud já falavam muito antes a respeito de questões como essas. Eles diziam que sofrer faz parte da vida humana. A partir do momento que nascemos, grudado na nossa vida já está atrelado também o sofrer. E nós não temos como fugir disso. Talvez C.S. Lewis e Freud nem imaginassem o porquê. Eles entendiam momentaneamente essa constatação de viver e sofrer como uma linha, como uma única linha. Mas eu não sei se no interior eles entendiam que isso fazia parte de um evento histórico chamado queda. Inicialmente, quando o Senhor cria todas as coisas, quando Ele faz a cereja do bolo, que é o homem e a mulher, a proposta inicial era que tivéssemos uma vida perfeita, uma vida conectada ao Senhor. E questões como preocupação, angústia, dor, sofrimento, tristeza, não faziam parte desse plano original. Mas um evento histórico atravessa isso e muda a trajetória de todos nós. E esse evento nós já conhecemos e ele está lá em Gênesis, capítulo 3. É o pecado. É quando o homem vira as costas para a orientação do Senhor e decide viver uma proposta diferente do que o Senhor tinha destinado a eles. E é a partir daquele momento que questões como essas, que estão sendo tratadas na série, elas atravessam as nossas vidas. E é por isso que Freud e C.S. Lewis chegam a essa constatação de que viver e sofrer caminham de mãos dadas. E isso é fruto da interferência do pecado na vida do ser humano. E nós não podemos fugir disso. Nós não podemos
tratar de assuntos tão delicados sem remetermos à influência do pecado na vida do ser humano e de suas consequências. Lá no capítulo 2 de Romanos, Paulo vai falar a respeito disso quando ele está se dirigindo aos romanos, de como é devastador na vida da sociedade, na vida da família, na vida da igreja, a presença do pecado. Ele vai dizer que até mesmo a criação geme como dores de parto, mas ela também anseia pelo dia em que ela será totalmente restaurada, em que nem angústia, nem dor, nem sofrimento farão mais parte da nossa realidade. E isso é um conforto para a igreja. É saber que tudo isso que nós passamos aqui é momentâneo, faz parte dessa passagem que nós temos aqui no plano terreno. Mas que um dia, quando estivermos face a face com o Senhor, isso não fará mais parte. E isso traz conforto e alívio para o nosso coração. Mas voltando para a questão da angústia, por que nos angustiamos tanto? Por que geralmente ficamos tão aflitos? Tem quem fique assim 7 dias por semana. Eu costumo dizer que nós sofremos de uma síndrome chamada Síndrome do Todo-Poderoso. É a necessidade do controle, da autossuficiência, de dominar, de reger todas as coisas. E um filósofo chamado Kierkegaard, ele vai falar e vai definir angústia justamente como o fato, como o encontro do ser humano com a sua limitação. E quando ele se encontra com essa limitação, quando ele chega na barreira do tempo e do espaço, ele se desespera, ele produz angústia, porque ele percebe que ele não pode mais controlar a própria vida, que ele não pode mais controlar a vida dos filhos, a vida da família, a sua vida econômica. E ele percebe que ele não é o Todo-Poderoso. Ele percebe que ele não é autossuficiente. E aí, quanto mais ele se depara com essa realidade, mais ele sofre, mais ele se angustia, mais distante do Senhor ele tende a ficar, porque ele deixa de confiar exclusivamente na ação do Senhor e espera que de alguma forma, seja política, seja ideológica, financeira, ele espera conseguir de volta o controle da sua vida. E é difícil remarmos contra isso, porque vivemos numa sociedade que nos impõe isso. Nos impõe que nós sejamos autocontroladores. Nos impõe que nós sejamos sempre enraizados em normas e regras. Nos impõe que sejamos cheios de orçamentos e planejamentos. Não estou aqui dizendo que isso é errado. Mas é uma imposição tão grande que por muitas vezes acaba retirando o Senhor desse planejamento. Acaba retirando o Senhor desse direcionamento de vida. E aí, mesmo sendo cristãos, mas vivendo num mundo, numa esfera que nos sufoca, que nos oprime a viver essa realidade, vemos também cristãos sofrendo, angustiados. Muitos são os relatos de gabinetes pastorais, líderes de célula ou qualquer outro contexto, de líderes que sofrem com pessoas que têm sido abatidas pela angústia. E na igreja do Senhor não é diferente. Muitas vezes tem pessoas que estão tão oprimidas por questões de angústia, por não entenderem que não devem carregar esse fardo, por não entenderem que devem depender exclusivamente do Senhor, que elas têm caminhado encurvadas na caminhada cristã. Que muitas vezes elas não têm energia nem mesmo de vir ao culto, de vir à celebração, porque aquilo não traz alegria, não traz regozijo no coração delas. Elas não conseguem servir, porque a presença do Senhor já não arde em seus corações. Ela já não consegue mais louvar, porque ela já não encontra sentido naquilo. Porque naquele momento da vida ela está imersa em problemas, em conflitos e em angústias. E quando ela levanta a vista, ela só vê as ondas. Ela vê grandes ondas que sobrevêm sobre sua vida. Mas elas estão tão inundadas nesse contexto que elas não conseguem enxergar que por trás destas grandes ondas está o Senhor, que controla essas ondas, controla o barco e controla a nossa vida. E é por situações como essa que essas pessoas muitas vezes têm caminhado enfraquecidas na caminhada cristã. Eu não sei quantos aqui têm passado por questões de angústia e sofrimento. Mas certamente que se não está passando em algum momento da vida, já se angustiou. Mas a mensagem de hoje, ela vem falar ao nosso coração de como podemos sair de situações como essa. De como podemos deixar de lado essa síndrome do autocontrole e vivermos uma vida de exclusividade com o Senhor. Uma vida que passa o bastão. O Antigo Testamento vai falar muito de pessoas, de homens de Deus, que sofreram porque
por determinados momentos, seguravam o bastão, entregavam ao Senhor e tomavam de volta. A gente tem Moisés e Josué, que em alguns momentos, mesmo sendo homens de Deus, homens de fé, homens de intimidade com o Senhor, em alguns momentos resolviam puxar um pouco do bastão e dizer: Senhor, deixa que eu resolvo isso aqui. E aí pode prestar atenção que logo em seguida eles sofriam, eles padeciam, se entristeciam, mas se arrependiam e entregavam novamente esse bastão ao Senhor. E nessa manhã nós precisamos entender, se temos passado por angústia, por sofrimento, tristeza, isso não é o que o Senhor quer para nós. A promessa do Senhor da nossa vida não é essa. O Novo Testamento, o Senhor Jesus vai nos convidar a lançar sobre Ele todas as cargas e todos os fardos da nossa vida. Porque quando nós retiramos todo esse peso e colocamos diante da cruz, é que nós podemos encontrar alívio. Nós temos hoje profissionais, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, pessoas que nos assessoram a carregar essas angústias. Mas nem mesmo Freud, um dos maiores psicanalistas de todo o tempo, se não o maior, ele era capaz de resolver este problema integralmente. Ele pode até nos ajudar a compreender e carregar parcialmente esses fardos. Mas o único que é suficiente para nos livrar desse jugo é o Senhor Jesus. E é isso que nessa manhã, no Salmo 4, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 4, nós seremos desafiados a encontrar essas respostas nas Escrituras. A entender que por mais que tenham outros elementos que nos assessorem, nós não podemos abrir mão de encontrar respostas na palavra do Senhor. Porque ela é suficiente para nortear a nossa vida e para trazer solução aos nossos problemas. Salmo capítulo 4, leremos até o fim do capítulo. Diz a palavra do Senhor: responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão da minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam-lhe sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Enchestes o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Queridos, no Salmo 4, Davi passa por um dos momentos mais delicados da sua vida. Esse é conhecido como o Salmo da oração noturna de Davi. O contexto desse salmo é o momento em que seu filho Absalão se revolta, se rebela contra o seu pai e tenta usurpar o seu reino. Então você imagine a cabeça de Davi, um homem que foi ungido para ser rei de Israel, um homem que estava no mais alto cargo dentro do contexto de governo de Israel, o rei de Israel, o homem que substituiu Saul, o primeiro rei, e de repente ele vê o seu próprio filho tramando contra ele, usurpando o seu reino. Davi é obrigado a sair e a se esconder devido à perseguição do seu filho Absalão. Como será que fica o coração deste homem? O versículo 1 ele é carregado dessa emoção que tomava conta de Davi, dessa angústia que apertava o peito de Davi, de ver sua família sendo destruída, de saber que uma de suas filhas já tinha sido estuprada, de saber que seus filhos não estavam nem um pouco preocupados com a lei do Senhor, e agora chega ao ponto dele ter o seu trono roubado pelo seu próprio filho. Imagine o nível de angústia, de desespero que não assolavam em torno de Davi. Então, no versículo 1, nós vemos um Davi entristecido, encurvado diante dessas situações. E nesse contexto do Salmo 4, a palavra hebraica para angústia, ela traz a ideia de ficar em um lugar apertado, sem saída, de não enxergar mais possibilidades para resolver o problema. E talvez eu ou vocês já tenhamos passado por isso.
Aquele lugar que a gente se vê já no canto da parede, que já tentamos todas as possibilidades, que já entramos em contato com todas as pessoas, mas parece que o problema não tem solução. Parece que só nos resta sofrer. É num contexto bem semelhante a esse que Davi está nesse momento, assolado por toda sorte de dificuldades, mas Davi encontra ao menos 3 elementos que o fazem sair dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo capítulo, sair da angústia, da tristeza e da dor, sair desse canto de parede e alcançar novamente o prazer em estar no Senhor. E são esses elementos que nós vamos meditar nessa manhã. Somado a essa questão de Absalão, o reino ainda passava por um problema muito grande. A maioria dos historiadores dizem que o reino de Davi passava por uma questão econômica muito difícil. A colheita não tinha sido boa. Havia escassez de alimentos. Então ainda soma-se ao coração de Davi essa preocupação social com seu governo. De alimento, de escassez. Então possivelmente tinham pessoas ali reclamando, também angustiadas, porque não tinham como resolver o problema da escassez. E tudo isso chega e encontra morada no coração de Davi. E aí Davi resolve lançar mão de um elemento muito importante, que está no versículo 1. Quando ele vai dizer, responde-me quando clamo. A primeira ação, a primeira reação de Davi a um momento de angústia, não é sentar na calçada e lamentar. Não é trancar a porta do quarto, apagar a luz e sofrer sozinho. Não é culpar a ninguém. Mas a primeira ação de Davi diante da angústia é clamar. É buscar ao Senhor. A gente vive num contexto mundial onde a principal doença, podemos até dizer que é uma epidemia, chama-se depressão. Muitas e muitas pessoas têm sofrido desse mal que destrói, que muitas vezes leva à morte, que é a depressão. E isso acontece porque na depressão não se encontra saída para o que se vive. Mas o Salmo 4 traz para nós nesta manhã uma primeira possibilidade para quem está passando por angústia, para quem já passou ou por quem ainda vai passar por isso. É clamar ao Senhor. Certa vez eu já ouvi o pastor Marcelo falando aqui de um recurso fantástico na Bíblia, chamado lamento. A capacidade de nos debruçarmos, de nos entregarmos integralmente ao Senhor, para que Ele nos coloque em seus braços e conduza a nossa vida. Não um lamento de reclamação, de chegar para o Senhor e dizer, por que eu tenho passado por isso? Embora isso seja legítimo. Nós vamos ver Jó. Lá quando ele está tendo aquele diálogo com o Senhor, ele questiona, Senhor, mas por quê? E o Senhor dá a resposta para Jó, Jó, onde tu estavas quando eu firmei os limites do mar? Onde tu estavas quando eu criei tudo? Isso é legítimo. Em muitos momentos de angústia, nós questionamos ao Senhor. Isso faz parte, nós queremos entender o porquê dessa situação. Mas é importante que após momentos como esse, nós trilhemos o caminho do clamor, do lamento, de pedir ao Senhor que intervenha nisso. E Davi faz isso. Ele clama ao Senhor, ele pede ao Senhor que intervenha nessa situação, que a mão poderosa do Senhor esteja presente. E nós precisamos crer nisso, irmãos, que nós temos uma situação A, aqueles que passam por angústia, mas não conhecem ao Senhor. E temos do outro lado pessoas que também passam por angústias, mas conhecem ao Senhor. E o resultado disso é completamente diferente. Porque o que vai mudar a trajetória dessa angústia é a presença ou a ausência do Senhor em nossas vidas. Para aqueles que não têm o Senhor como refúgio, que não têm o Senhor como fortaleza, só resta aguardar que a solução que o problema se resolva de alguma forma. E muitas vezes aumentar a intensidade dessa angústia. Mas saber que o Senhor está no barco, por mais que assim como os discípulos, que ele esteja ali dormindo, e a gente aqui pensando, o Senhor está inerte, ele está dormindo, ele está me vendo sofrer aqui, como foi na peça de abertura. Cadê o Senhor? Onde estás? Que eu tenho sofrido tanto. Mas, irmãos, nos importa saber, nesse momento da mensagem, que o Senhor está presente. Que o barco não está só, que o barco não está vazio. E, principalmente, que nós não estamos a sós nessa vida. Nós não fomos chamados para trilhar um caminho de um evangelho solitário. Um caminho de um evangelho egoísta e sozinho.
Fomos chamados para um evangelho de comunidade. Fomos chamados para viver com o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. E fomos chamados também para viver num contexto de igreja local. E nós não podemos desconsiderar a importância do corpo de Cristo num momento de angústia. Davi não saiu sozinho. Pessoas foram com Davi nesse momento. Quando ele sai do seu reino, expulso por Absalão, pessoas acompanham Davi e sofrem com Davi nesse momento da sua vida. Passam por essa angústia com Davi. E Davi lança a mão dessas pessoas que estão ao seu lado, dessa comunidade, e amplia o seu relacionamento. Ele passa a ter um relacionamento de clamor a Deus, dependendo exclusivamente do Senhor, mas também um clamor coletivo com aqueles que estavam com Davi, sofrendo com Davi. E nós precisamos entender que nós também precisamos fazer algo semelhante na nossa vida. Talvez seja bem mais fácil ir para o quarto, apagar a luz e fechar a porta. E pedir, não me perturbe. Mas se fizermos isso, amanhã a situação ainda estará como hoje. Se não estiver, um pouco pior. Mas nós podemos decidir tomar um novo rumo, tomar uma nova ação, que é clamar ao Senhor, que é colocar a nossa vida diante da cruz e entender e começar a ser tratado da síndrome do autocontrole e entender, é uma crise financeira? Eu não tenho controle. É uma crise familiar, conjugal? Eu não tenho controle. É uma crise profissional, uma crise existencial? Eu não tenho controle. Pois o controle da minha vida está nas mãos do Senhor. E é Ele quem direciona. E isso nós encontramos quando lançamos mão do clamor, da entrega, de integralmente colocarmos diante do Senhor questões como essas. Davi, literalmente, irmãos, ele clama por socorro. Ele vai dizer ainda no verso 4, responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve minha oração. O segundo elemento que Davi lança a mão, depois de clamar ao Senhor, é trazer à memória a sua história de caminhada com Deus. Os cientistas dizem, queridos, que a faculdade mental mais frágil do ser humano é chamada memória. Nós vamos ter memórias de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Não sei quem de vocês já passou por isso. Ter aquele velho branco, de repente sumiu tudo da nossa mente. Aquilo que nós mais precisávamos parece que simplesmente evaporou da nossa consciência. E a gente tenta e a gente luta e o que é que eu ia falar agora? E nada sai. E é interessante como isso acontece muito naqueles que também servem ao Senhor. Parece que dá um branco na nossa caminhada, principalmente nos momentos de angústia. Já temos uma história de caminhada com o Senhor, sabemos de quantas e tantas vezes Ele interveio, Ele veio ao nosso auxílio, Ele veio ao nosso socorro, e ali a gente se regozija, se alegre, sente o cuidado do Senhor, até que chegue um novo momento de angústia. E às vezes quando chega aquele momento de um ano depois, que vem uma outra angústia, muitas vezes nós nos esquecemos de como o Senhor, há um ano atrás, veio ao nosso auxílio. E isso é tão sério que se a gente olhar para Israel, a gente vai ver como Israel caía nesse mesmo erro. A gente vai ver Israel lá no cativeiro egípcio, sofrendo, sendo escravizada pelo faraó, e o Senhor levanta ali Moisés e seu irmão para serem os libertadores do povo, e o Senhor faz sinais e maravilhas no meio do povo. E o povo se alegra, se sente protegido, acolhido, cuidado por Deus, até chegar ao Mar Vermelho. Basta chegar no Mar Vermelho que tudo aquilo que eles tinham visto, esqueceu. Eles não lembram. Eles chegam de frente ao mar e dizem, Moisés, olha o que tu fizeste. O que é que a gente vai fazer agora? E todas as 10 pragas, tudo aquilo que o Senhor tinha feito por eles, não foi trazido à memória. E isso é totalmente ligado à angústia. Nos esquecermos do que o Senhor tem feito em nossa vida potencializa a nossa angústia. Por outro lado, trazermos à memória o agir de Deus na nossa vida reduz a nossa angústia e nos traz alívio. Nos faz recuperarmos as nossas forças e olharmos exclusivamente para o Senhor. E sermos diferentes do povo. Mas o Senhor é tão misericordioso
que ele desconsidera esse questionamento, abre o Mar Vermelho e o povo segue. Logo depois de atravessar o Mar Vermelho, o que é que se faz? Se celebra, se canta, se louva, se agradece ao Senhor pela sua ação. Mais um tempinho à frente, quero água. Vem o quê? Reclamação. Como o ser humano ele é cíclico. Como nós adoramos dar voltas em torno de um mesmo lugar. Nós passamos pelo cuidado de Deus, passamos por aflições novamente da vida, reclamamos do cuidado de Deus e ficamos muitas vezes nesse ciclo vicioso. Mas não é essa a proposta do Senhor. Isso é uma falha nossa, é uma limitação nossa. Nós temos que buscar sair desse ciclo e não ficarmos sempre cuidado do Senhor, angústia, sofrimento, tristeza, cuidado do Senhor. Nós podemos sim ter uma vida diferente dessa. Nós podemos sim nos sentirmos sempre cuidados do Senhor. É lógico que nós vamos ainda sofrer, mas vamos sofrer com uma sensibilidade diferente. Vamos sofrer sabendo que estamos sendo cuidados. Sofreremos sabendo que não estamos a sós. Sofreremos diferentes de Israel. E eu lanço mão de Israel porque esse ciclo em Israel é prejudicial para a vida deles. Cada vez que eles tinham esse lapso de memória e esqueciam dos feitos de Deus, Israel caía em pecado. Ela fraquejava, ela voltava à idolatria e cativeiro novamente. O Senhor novamente libertava o povo, restituía o povo, tinha unidade com o povo e o povo pecava de novo, se distanciava de Deus. E assim foi até a vinda de Jesus. E tivemos patriarcas, tivemos profetas, tivemos reis, juízes e nada mudava. O povo sempre no mesmo caminho. Então, irmãos, o nosso segundo elemento é trazer de volta à nossa memória tudo aquilo que nós já aprendemos e que nós vivemos com o Senhor. A primeira delas, e a mais importante, que nós não podemos perder de vista, é algo que mensalmente nós celebramos aqui, juntos, em comunidade. A ceia do Senhor propõe fazermos um memorial do sacrifício de Cristo. E em momentos de angústia, uma das coisas que nós já temos com o Senhor, que mudou a nossa história, é a salvação. Abacuque, no capítulo 3, quando ele está lá falando que ele pode sofrer, ainda que a videira não tenha frutos, ainda que lhe falte tudo, ele diz, a minha alegria está no Senhor e na sua salvação. O contexto do profeta não era fácil. Era um contexto de perseguição, um contexto de um povo rebelde à palavra do Senhor, não era tranquilo e favorável para ele. Era um contexto que trazia temor, que trazia angústia a Abacuque, mas ele diz, olha, peraí, eu tenho esse cenário de falta, de ausência, de um povo que não é solícito, de um povo que não quer se voltar ao Senhor. Mas eu não posso permitir que os meus olhos fiquem fitos nisso. Eu não posso permitir com que essas circunstâncias tomem conta do meu ser. Eu preciso voltar os meus olhos para onde está a minha segurança, para onde é o meu porto seguro. E ele volta sempre que é preciso. Abacuque voltava os seus olhos para o Senhor. E eram as ações do Senhor na sua vida que enchiam Abacuque de força, que revitalizava a vida de Abacuque e fazia com que ele seguisse em frente, com que um novo passo fosse dado. Abacuque não se sentou e ficou prostrado diante da situação, mas ele trazia à memória o Deus da sua salvação. Irmãos queridos, nós precisamos trazer isso também à nossa memória. Já diz uma música, né? Não olhe as circunstâncias, mas olhe o seu amor. Ainda que as circunstâncias sejam adversas, olhe para o amor do Senhor, para o cuidado que Ele tem tido na sua vida. Traga à sua memória as suas experiências com Deus. Lembre-se de quantas vezes o Senhor veio ao seu auxílio quando você clamou. Veja de quantas vezes você estava ali, sozinho, aflito, sentindo dores no corpo. Mas o Senhor se revelou a você. Quantas vezes você e eu oramos e Deus nos deu resposta. Quantas vezes estávamos ali pensando que não tinha solução e o Senhor traz um de seus filhos e coloca do nosso lado para caminhar conosco. E nós vamos perceber, irmãos, que não há angústia, não há dor nem sofrimento que se possa comparar
com a presença do Senhor na nossa vida. E é isso que motiva Davi, a partir do verso 3, a ser um homem completamente diferente. Se no verso 1 e 2 Davi estava cabisbaixo, triste, angustiado e fraco, depois que ele clama e traz à sua memória tudo aquilo que o Senhor fez, Davi assume uma postura completamente diferente. Ele direciona agora a sua palavra aos seus inimigos. Agora uma palavra de coragem, de intrepidez, de ousadia. Já não é o mesmo Davi. Perceba como isso é importante. Ele ainda está no mesmo contexto. O problema não foi embora. A circunstância ainda está posta. Mas o olhar de Davi muda. Isso a gente tem que entender e ser muito sensível. Muitas vezes a ação do Senhor não é no problema. Muitas vezes a ação do Senhor é nos nossos olhos, na nossa mente e no nosso coração. O que muda é como nós enxergaremos esse problema. Muitas vezes estamos acometidos de doença. A doença não foi curada. Mas a forma como passamos a olhá-la muda tudo. E é isso que acontece com Davi. O mesmo homem no mesmo problema. Mas uma resposta completamente diferente. Porque a sua visão foi restaurada. Porque o véu da angústia foi retirado. Um véu que nos limita a vermos a ação de Deus foi retirado da vista de Davi. E aí Davi tem uma outra resposta. Uma resposta agora de paz, segurança e tranquilidade. Verso 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Perceba que Davi ainda no mesmo contexto, ele olha para os seus inimigos no verso 2 e diz, o Senhor me salvará. A resposta ainda não tinha vindo, Davi não tinha voltado para o seu reino. Ele ainda estava lá, distante, mas ele passa a experimentar uma convicção e uma experiência de fé com o Senhor que muda a trajetória. Se no primeiro ele diz, Senhor, são muitos os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Percebam, Davi olhando para o problema, só comentando com o Senhor, clamando. No verso 2 ele diz, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Aí no 3 ele diz, mas tu és meu escudo. Davi muda a direção do seu olhar do problema para o Senhor. E ele sai desse momento de fragilidade para um momento de refúgio e fortaleza. Ele agora já enxerga o Senhor na sua vida como seu escudo, como seu refúgio, como sendo a sua fortaleza. E queridos, no momento de angústia, nós precisamos ter um olhar semelhante a este de Davi. Eu sei que é natural. Quando nós temos um problema, nós fazemos algumas ligações, não é isso? Procuramos alguém que pode quebrar o nosso galho, que pode nos ajudar. Se é um problema de saúde, eu tenho um irmão da igreja que é médico. Se eu estou com um bebê e ele está um pouco gripado, se tem uma médica pediatra na igreja, que bom, eu vou ligar. Mas percebam que, pelo menos na minha vida, não sei como é dos irmãos, a gente vai tentando. Liga para um, liga para outro, vai aqui, vai ali. E parece que as coisas às vezes não vão se resolvendo. E aí, em a última instância, eu já passei por isso. Aí eu lembro de quem? O Senhor. Vou orar, vou pedir socorro. Irmãos, buscar o Senhor não deve ser a última possibilidade. Muitas vezes eu sofro por isso, porque eu coloco o Senhor como a última opção para resolver o meu problema. Nós somos desafiados por Davi a colocar o Senhor como a primeira opção. E quando colocamos o Senhor como primeira opção, Ele nos direciona para quem poderá nos ajudar. Nós não vamos ficar batendo de porta em porta e recebendo negativas. O Senhor já irá direcionar. E na minha vida, eu sofro muitas vezes por isso. Porque eu tento diversas coisas. E quando nada mais me é possível, aí eu recorro ao Senhor. Help. Mas não é essa a proposta do Senhor. Caminhar com o Senhor é buscar a sua presença e o seu auxílio sempre em primeiro plano. É fazer isso que nesse momento Davi fez. Davi se angustiou e já foi direto para o Pai. Já foi direto buscar no Senhor. Então, primeiro elemento, clamar ao Senhor em tempos de angústia. Segundo, trazer à memória os feitos de Deus na nossa vida. E terceiro,
nos apoderarmos da nossa condição de filho e servo. Percebam o que Davi diz no verso 3. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. 4. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Davi faz algo muito especial. E ele não faz aqui por glória própria. Nesse momento de angústia, Davi para e pensa, peraí, eu não estou na mesma condição que todos estão. Eu sou especial. Não especial, irmãos, de ser melhor que, mas especial de saber que eu sou amado por Deus, de que eu sou filho de Deus, que eu sou servo de Deus. E que, portanto, se eu sou amado e filho de Deus, eu creio nas promessas do Senhor, e as promessas do Senhor para mim são boas e agradáveis. E aí você começa a fazer um paralelo entre essa realidade. Poxa, eu clamei ao Senhor, eu já tenho um histórico de vida com o Senhor que me faz acreditar que essa circunstância pode mudar, e agora eu tenho convicção no meu coração de que Ele me ama, de que Ele está comigo, de que o Senhor não é um Deus de parcialidade, que aparece e desaparece. Ele não é o mestre dos magos. O Senhor é um Deus de presença constante na nossa vida. Talvez em alguns momentos em silêncio, como nós vimos na abertura, mas ainda assim presentes. E esse é o terceiro elemento que Davi lança a mão, da realidade de que ele era servo do Senhor e era amado pelo Senhor. E que, portanto, não precisava temer as circunstâncias, porque o seu Pai de amor, o seu Senhor, haveria de intervir no momento correto. E a história mostra isso, que Davi é restituído ao trono. Davi não teve seu trono usurpado e ficou por isso mesmo. O Senhor o conduz de volta. Então, irmãos, se porventura em algum momento a nossa alegria foi roubada pelas circunstâncias, pelas dores, pela angústia e pela preocupação, creia que o Senhor restituirá a tua alegria. Porque a sua alegria está nele. Será que ele vai restituir talvez um bem que foi levado? Ele pode. Mas o olhar do Senhor não está focado na materialidade. Patrícia falou algo aqui, que quando ela falou, eu disse como isso ressoa na mensagem. Que os nossos olhos estejam naquilo que é eterno. Que o nosso prazer esteja naquilo que é eterno. Por mais que nós tenhamos perdido algo, o trono, como Davi perdeu, por mais que um sonho tenha sido frustrado, mas que a nossa alegria, ela habite no Senhor. Porque foi assim que Davi conseguiu passar pela montanha-russa da vida dele. A vida de Davi não foi fácil. A vida de Jó não foi fácil. Tantos outros, a vida de Paulo não foi fácil. Mas eles disseram algo em comum. Talvez não com as mesmas palavras. O meu prazer está no Senhor. E era isso que revigorava. Foi isso que fez Paulo enfrentar a escassez, a fome, a nudez, a perseguição, o naufrágio. Foi isso que fez Davi enfrentar todos os problemas familiares e de governo. Foi entender isso que fez Jó ser restituído 2 vezes mais de tudo que tinha perdido. É ter o Senhor como fonte de alegria. Então esse é o terceiro elemento, irmãos, é a terceira ação que nós devemos tomar quando estivermos frente à angústia. É nos lembrarmos, tomarmos posse. Eu sou filho de Deus. E Ele não me abandonou, nem jamais me abandonará. É dessa forma que, no Salmo 4, Davi nos ensina a encarar a angústia. Se o mundo nos ensina a nos debruçarmos e chorarmos e ficarmos ali apenas lamuriando sobre a situação, a palavra de Deus ela é encorajadora e desafiadora. Ela diz, não, você não vai ficar sentado. É quase como um levanta-te e anda, né? Vem aqui para fora, Lázaro. A gente está ali sem força, sem ânimo, mas a palavra de Deus está dizendo, levanta. E a gente escuta quase que como um eco, um vazio. Mas a palavra do Senhor continua dizendo, levanta e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. E a gente começa a ouvir essa voz um pouco mais audível. E a gente começa a entregar a situação na mão do Senhor. E o Senhor continua a dizer, levanta e anda. E quando essa voz passa a ser presente na nossa vida, quando já largamos o bastão da nossa vida, quando entregamos ao Senhor, é aí que nós levantamos, andamos
e nos apropriamos da condição de filhos de Deus. Sabendo que talvez estejamos caminhando aqui no mar e as ondas sejam terríveis, como a música dizia, o mar bravio, circunstâncias que nos trazem temor, mas agora conscientes, convictos de que nós não iremos afundar, porque o Senhor é conosco. E essa angústia que ora habita, amanhã não habitará, porque no lugar dela, a presença do Senhor fará morada em nossas vidas. E é isso que mudou a vida de Davi e muda a minha e a sua vida. Caminhando para o final da nossa mensagem, a partir do verso 6, o salmista vai trazer a nova conduta que ele passou a ter. Diz o seguinte: muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Enchestes o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Agora é a realidade de uma vida livre de angústia. Davi vai falar de algo que não estava presente no início do capítulo: a alegria, paz, segurança. Coisas que se tornam completamente ausentes nos momentos de angústia, passam a habitar esse sujeito no momento que a angústia sai de cena. Ele passa, no versículo 8, ele diz, em paz me deito e logo adormeço. Os irmãos já perceberam que a primeira coisa que acontece no nosso corpo quando a gente está preocupado, quando a gente está angustiado, a maioria das pessoas, insônia. Parece que é um tormento colocar a cabeça sobre o travesseiro e tentar dormir. Porque a nossa mente fica ali, revirando, remoendo, tentando encontrar uma saída. E daqui a pouco o despertador toca e você sai para mais um dia com um fardo gigantesco nas suas costas. E você chega no outro dia e fica mais uma noite revirando. E aí você começa a enfraquecer fisicamente, porque o peso da angústia é muito grande. Você começa a enfraquecer espiritualmente, porque ele afeta a nossa segurança no Senhor. Você começa a desaguar em outros problemas. Você começa a se sentir só, desamparado. Mas as 3 ações que Davi tomou na sua vida fizeram com que ele não resultasse nisso. Fizeram com que ele terminasse com um final feliz. Fizeram com que Davi terminasse o texto falando de paz, segurança e refúgio que ele encontrou no Senhor. Fazendo com que Davi dissesse, não olhe as circunstâncias, mas olhe o seu amor. E aí ele vai dizer, muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, Senhor, resplandecer sobre nós o teu rosto. Nem sempre o que nós teremos para apresentar ao mundo, irmãos, esse mundo pós-modernista que nos cobra de sucesso, glamour e vitória, nem sempre vai dar para apresentar situações belíssimas. Muitas vezes, e glória a Deus por isso, que nós teremos exclusivamente o rosto do Senhor para apresentar. Que nós teremos a face do Senhor refletida em nós. E as pessoas vão dizer, peraí, o que é que aconteceu? Está com o mesmo problema? Até piorou. Esse homem que ora andava cabisbaixo, não queria nem sair de casa, agora está resplandecendo tanta alegria. E as pessoas vão se perguntar, de onde é que veio isso? Como pode alguém mudar tanto diante das circunstâncias? E aí, irmãos, ainda surge uma oportunidade de compartilharmos com o mundo como é diferente a vida de quem segue a Jesus. Como realmente nós temos uma rocha eterna na qual nós podemos descansar. Como muda quando a nossa casa está construída sobre a rocha. Muitas casas caem, mas aquelas que estão sobre a rocha eterna, Jesus, essas não caem. Ainda que o vento seja grande, ainda que a tempestade venha, as casas que estão sobre a rocha, elas desfrutam de uma segurança plena. E aí nós nos perguntamos, é legítimo sentir angústia? Sim, é legítimo. Isso daí passou no nosso caminho com a queda, como nós falamos. Mas aí nós podemos fazer uma outra pergunta. É preciso viver constantemente na angústia? Aí a resposta é não. Sim, é legítimo. Mas sim, nós podemos viver livres disso.
nós podemos viver fora da escravidão emocional da angústia. Essa série de mensagens em Let's Talk tem sido libertadora no que diz respeito ao nosso emocional. Se porventura nós já estamos sim livres do pecado, muitas vezes continuamos escravos de emoções e sentimentos que nos derrubam. Mas eu louvo a Deus por essa série de mensagens que tem tocado em feridas, que tem tocado nas minhas feridas e certamente na ferida dos irmãos, e que tem nos feito muitas vezes parecido com o mertiolate, né? Quem é mais antigo lembra do mertiolate, que ardia, era o melhor que tinha. Ele batia na ferida e você sentia que estava sendo curado. Hoje em dia, se eu passar um mertiolate, eu digo, não está servindo de nada. Então, muitas vezes, tocar na dor, sentir que o Senhor está presente, que a mão cirúrgica é dele, por mais que ainda doa, nos traz segurança, porque nós sabemos que é o Senhor quem está tocando. E nós sabemos que o pós-cirúrgico do Senhor, ele é perfeito. E é isso que Davi experimenta. É isso que Davi passa a viver na sua vida. E olhe que Davi era um homem que já estava ali calejado de passar por isso. Era amalequita, era todo mundo perseguindo Davi. Davi até de doido se fez, né? Se fez de doido para passar melhor, como diz o ditado. E engana. Mas volta e meia, Davi estava lá angustiado. Quando perde seu filho. A caminhada de Davi não foi fácil, irmãos. E se nos perguntarmos nessa manhã, nós fomos chamados para uma caminhada que é fácil? Não. Tem muita gente querendo pregar esse evangelho. Mas não é o evangelho que o Senhor nos chamou. O evangelho que o Senhor chamou é um evangelho que trilha para o Calvário, que trilha para a cruz. O Senhor padeceu e nós somos chamados, Paulo em Romanos nos chama para sofrer com Ele. Porque fomos mortos com Ele e ressuscitados com Ele. Então, eu não vou dizer aqui uma falácia de que, olha, agora sua vida vai ser perfeita se você lançar a mão do clamor, de trazer a memória do que o Senhor fez. Não. Ainda sobrevirão sobre nós problemas, sim. Mas a nossa resposta muda completamente quando nos alicerçamos no Senhor. Davi tem uma trajetória belíssima, marcada ainda, manchada pelo pecado. Mas ele termina sendo chamado o homem segundo o coração de Deus. E eu me pergunto, como? O camarada fez tanta besteira e ainda vem que é o homem segundo o coração de Deus. E é fantástico, porque ele é o homem segundo o coração de Deus, porque tinha um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Davi era aquele que qualquer coisinha estava nos pés do Senhor. Davi não tinha síndrome de autocontrole, que muitas vezes eu tenho, e nós temos. Qualquer probleminha, Davi estava lá, Senhor, 3 da manhã, Senhor, não vou orar 3 da manhã porque vou acordar o Senhor. Davi não tinha isso não. Pintou um problema, Davi, opa, solução, vou recorrer. Para Davi, Jesus não era luz de emergência. Era a primeira cordinha que ele puxava. Ele não ficava esperando a situação ficar sem solução. Chegou momentos difíceis, Davi recorria ao Senhor. Irmãos, se sobrevierem sobre nós momentos difíceis, recorramos ao Senhor imediatamente. Não vamos ficar protelando, esperando a situação crescer e ficar parecendo insolucionável. Vamos recorrer sim ao Senhor. E é verdade, Ele não se aborrece. Ele não vai dizer, acabou sua cota. Quem usa muito 3G, volta e meia acaba a cota, né? Você fica na mão. Mas o Senhor não, a gente não tem cota de auxílio. Já pensou se o Senhor fosse como a gente, né? Ah, eu estou chateado, eu não consegui nem orar e tal. Já pensou se o Senhor dissesse, Patrícia, olha, é dia 15, você já esgotou sua cota. Passe na secretaria e adquira uma nova cota. Mas que bom que o Senhor não é assim. Que bom que a sua misericórdia, o seu amor e a sua graça duram para sempre. Que bom que Ele é resposta bem presente na hora da tribulação. E que nós podemos a todo momento recorrer à sua vontade, ao seu auxílio e ao seu socorro. E já concluindo a nossa mensagem, nós não podemos sair daqui sem ter em mente que situações muitas vezes não mudam, contextos muitas vezes permanecem, mas que muitos são os casos em que a resposta do Senhor, ela está nos nossos olhos. A situação de Davi só se resolveu mais à frente. Mas as reações de Davi mudaram ainda no presente.
Se eu e você estamos passando por angústia, nós podemos sair hoje, agora, nesse momento, já diferentes. Nós podemos sair daqui agora, mesmo com o problema ainda presente. Podemos sair com o coração repleto de paz, segurança e convicção no Senhor. Nós não somos chamados para carregar o peso da angústia. Nós não somos capazes de carregar esse peso. Mas o Senhor, Ele nos chama para que nós, nesta manhã, entreguemos ao Senhor toda a angústia, dor e sofrimento que tem nos assolado, para que sejamos curados e restaurados pelo seu amor. Se você nessa manhã quer entregar a sua angústia, esse peso que tem te afligido, se você quiser, durante o louvor, venha aqui à frente para que nós possamos orar. Se você ainda não conhece ao Senhor Jesus e quer entregar a sua vida que tem sido de dor, de sofrimento, de fraqueza, de solidão, também venha aqui à frente, entregue sua vida, entregue um fardo que você não pode suportar. Permita que o Senhor seja o único, o suficiente, aquele que conduz a nossa vida, aquele que nos faz trilhar por pastos verdejantes, que nos faz repousar sobre águas tranquilas, aquele que quando o mar está revolto, ele continua no barco, aquele que nos faz encontrar paz e descanso. Amém.